Hoje estamos aqui, mais um saque para você e a gente vai trazer um assunto super interessante. Nós vamos falar sobre bioreator dentro da indústria agrícola, ou da vida agrícola, ou do mundo agrícola. Vamos entender, em primeiro lugar, o que é bioreator. E para isso eu trouxe para vocês um cara que é especialista nisso, que trabalha com isso há bastante tempo aqui no Brasil, porque quem sabe o que é bioreator sabe que a gente tem muito bioreator que vem de fora. Mas ele vai explicar para a gente que existe bioreator dos bons aqui no Brasil e para que serve tudo isso. Vlad, tudo bom? Tudo bem, Babi. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por aceitar o nosso convite e desmistificar tudo isso para a gente, né? O bioreator ele está inserido em vários segmentos, inclusive no agrícola. Então a gente vai trazer essa tecnologia para dentro do agrícola, mas eu queria que você começasse do básico. O que é um bioreator? É uma palavra complicada, nem todo mundo está acostumado com isso. O bioreator nada mais é que um equipamento para cultivar células e micro-organismos. Muita gente confunde um pouco com fermentadores, que são parecidos, mas fermentadores são aqueles para fazer cerveja, vinho, onde eu estou interessado em que alguma coisa produza álcool, produza outro produto para mim. Então, bioreator é tudo que eu coloco células lá dentro ou micro-organismos e multiplico elas. É como se fosse uma criação, como a gente faz criação de gado, de peixe em aquário, mas de micro-organismos invisíveis muito pequenos para ter todas as condições controladas que eles precisam. Temperatura, pH, alimento, a respiração. Então são equipamentos complexos, a gente pode dizer assim, que não é tão trivial na vida das pessoas, mas que servem para esse benefício. A gente produzir micro-organismos que são usados hoje na saúde animal, na saúde humana e, como a gente veio falar aqui, na agricultura. Certo. E aí a gente tem bioreator de vários tamanhos, né? Vamos Exatamente. começar por aí. A Aham. gente tem bioreator que é utilizado dentro do laboratório e até o bioreator que vai lá para a indústria. Exatamente, Babi. A gente tem bioreatores que são usados para pesquisa. Esses são muito comuns dentro de universidade, institutos de pesquisa. Aqui no Brasil e em todo o mundo, que é um ramo de pesquisa que há muitos anos já se procura, como eu falei, tanto para a saúde humana, quanto saúde animal, quanto para a agricultura, buscar micro-organismos e outras aplicações para esses bioreatores. Então, eles são usados dentro da pesquisa de volumes pequenos, porque você ainda está pesquisando, não quer gastar tantos insumos para produzir. Agora, quando a gente vai para a produção industrial, a gente não pode ficar em escala ali pequena, que seria até 10 litros, por exemplo. Para uma escala, por exemplo, para a saúde, seja humana, animal, quando a gente chega ali em 50, 100 litros, são bioreatores aí que cabem numa sala, num espaço comum, já são produções bem expansivas, porque são doses muito pequenas, produtos de valor agregado muito alto. Agora, quando a gente pensa em aditivos agrícolas ou os bioinsumos agrícolas, aí a gente já vai na escala mais ou menos desses fermentadores, como a gente diz, da indústria alimentícia. Bioreatores aí de 1.000, 5.000 litros, ou seja, equipamentos que precisam de um galpão industrial mesmo para a gente produzir. Então, esses daí são os de onde saem os biológicos agrícolas que o pessoal usa tanto hoje na agricultura. Ah, interessantíssimo. Então, vamos focar dentro desses biológicos agrícolas hoje, vamos focar dentro desses bioreatores. Em primeiro lugar, eu falei aqui, a gente fala muito dentro da indústria agrícola, né, do biológico, que a gente sabe que é um caminho em expansão, é um caminho em crescimento, que ele está ganhando mercado aí, e sem volta, que bom, né, que a gente tem Sim. também essa tecnologia, mais uma tecnologia para melhorar tanto a sustentabilidade das fazendas, quanto também a rotatividade que a gente tem aqui com a utilização junto com os insumos que são industrializados, enfim, químicos. Uhum. Ah, me conta uma coisa, dentro dessas indústrias hoje, então uma indústria de biológico, ela precisa ter um bioreator, começa assim. Exatamente. Uma indústria para produzir biológico, ela precisa ter um equipamento próprio para isso, que seria um bioreator. Para produzir não só com qualidade, mas também dentro das exigências que tem hoje uma indústria para produzir isso. Então, do mesmo jeito que uma indústria alimentícia passa por várias regulamentações para poder produzir um produto que vai ser atestado e validado para chegar na prateleira,
Hoje, uma indústria de insumos agrícolas, ela precisa também, seja para produzir o fertilizante químico, quanto para o biológico, ter equipamentos próprios, regulamentados, o espaço todo validado. A grande diferença é que quando a gente fala do insumo químico, é uma molécula que ela não tem ela não morre, vamos dizer assim, né? É uma molécula sintética. Enquanto o Ela não se biológico, modifica, ela né? não se modifica. E o biológico, quando eu cultivo no bioreator, é exatamente por causa disso. Quando eu dei o exemplo da fermentação, a fermentação eu não estou interessado se o micro-organismo vai morrer. Porque ele pode morrer e ainda assim eu vou ter o álcool, por exemplo, na cerveja, no vinho. No biológico agrícola, tem que ter esse micro-organismo vivo até chegar à lavoura. Então, por isso, um equipamento especial para ele multiplicar e sobreviver para depois ser envasado e distribuído na cadeia logística desse fabricante. Então, por isso que é muito importante seguir várias recomendações, vários regulamentos para a gente não chegar lá na lavoura e o micro-organismo está morto e, obviamente, não vai ter a eficiência que se espera. Além da segurança, né? Exatamente. E da credibilidade de você comprar um produto que realmente vai Vai fazer o efeito. resolver, né? Vai ter o Exatamente. efeito pelo qual foi comprado. Sim. É, Por muitos anos, né, Babi, o pessoal assim ficou muito desconfiado dos biológicos, vamos dizer, vamos colocar dessa forma. Há 20 anos atrás mesmo, o biológico agrícola era visto como uma coisa que não funcionava, que não tinha, que não representava realmente um produto válido para o agricultor. Ele preferia utilizar um químico porque ele já viu o resultado. Na verdade, a gente evoluiu muito de lá para cá, seja nos produtos em si, quanto no maquinário, nos bioreatores que a gente tem hoje no mercado e nessas indústrias. São equipamentos muito mais modernos. E hoje sim o agricultor ele já olha com bons olhos para o biológico. A diferença dessa questão da eficiência, como você disse agora, também é a questão dele aguardar esse resultado, que ele não é, obviamente, um bioinseticida, não vai agir como um inseticida químico que vai lá e já, na primeira aplicação, já mata a praga-alvo. Ele precisa ser aplicado por várias aplicações para começar a ver o resultado. Mas hoje o agricultor já confia mais nisso e sabe que também é um manejo muito mais sustentável do que ele usar o a químico. pesquisa tem trazido também muito essa segurança no manejo, né? Sim, Tudo, mesmo químico. Manejo incorreto, zebra, né? Dá exatamente. problema no processo. E aí, falando de processo, quando a gente fala de bioreator, a gente tem os bioprocessos também. Sim, Né? exatamente. Explica um pouco para a gente como é que funciona nessa cadeia. Uhum. Então, o bioprocesso em si, como a gente falou, o que serve o bioreator? Ele serve para multiplicar o micro-organismo. Isso é bioprocesso. Eu multiplicar o micro-organismo numa condição adequada. Então, por exemplo, dá um exemplo que todo mundo conhece, acontece na sua casa. Você compra vários produtos que são resultados da multiplicação de micro-organismos. Seja um pão que é fermentado, seja um queijo, um iogurte. Tudo isso é base dos micro-organismos fazerem o bioprocesso e produzirem um alimento para você. Agora, se você deixa esse mesmo pão em cima da mesa, não guarda ele, um queijo fora da geladeira, ele começa a criar fungos ali, que normalmente são nocivos para a nossa alimentação. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, porque eu não estou tendo o controle do cultivo dele ali. O que está crescendo é qualquer micro-organismo que ficou ali no pão, no queijo e cresceu. Então, o bioprocesso controlado é exatamente isso. A gente colocar no bioreator o micro-organismo que eu quero, somente ele, sem contaminantes, e fazer ele crescer dentro de um tempo determinado, com uma vazão de ar que ele precisa, com a quantidade de alimentos que ele precisa, com a temperatura ideal que ele precisa. Como eu falei, como se fosse cultivar qualquer outra coisa macroscópica. Um gado, um peixe, só que são micro-organismos. Isso é o bioprocesso em si. Eu pegar um micro-organismo, muitas vezes você parte ali de algumas pequenas células só, e no final você tem ali 2.000, 5.000 litros desse micro-organismo multiplicado e altamente concentrado. Sem ter contato com outros agentes externos que possam fazer a Exatamente. contaminação e tudo mais. Exatamente. É bem interessante e bem simples de entender quando você coloca isso dentro da alimentação aí da nosso dia a dia, Sim, né? Todo mundo
já estragou um iogurte, Uhum. todo mundo já deixou um queijo estragar também. Enfim, isso faz parte disso tudo. E me conta mais uma coisa, eu sempre ouço falar de bioreator e assim, hoje a gente sabe que existem bons bioreatores no Brasil, mas a gente sempre teve de início, né, esse mercado veio de fora. Sim, E as grandes indústrias tinham que buscar esses bioreatores fora. exatamente. Hoje a gente já não precisa mais. Exatamente, Babi. Os bioreatores, como eu disse, fora do Brasil é algo que vem de muito tempo, as pessoas pesquisando para diversas áreas. E o Brasil, na verdade, demorou um pouco para poder trazer mais isso para dentro da nossa tecnologia. Para dentro porque antes as universidades, nos anos 90, início dos anos 2000, importavam esses equipamentos de fabricantes, né, da Europa, dos Estados Unidos. E isso foi mudando com o tempo, algumas indústrias nacionais tentando produzir. Eu mesmo, né, me deparei com uma pessoa que queria muito fabricar aqui no Brasil, que hoje é meu sócio, fundador da Albion, o Ricardo, e ele via realmente essa necessidade de trazer para o Brasil e começar a produzir bioreatores aqui. Primeiro, pelo fato que a gente sempre está com esse câmbio variando e a gente nunca sabe o preço que a gente paga de tudo que a gente traz de fora. Então, o que a gente tem hoje no Brasil, sobrando, é mão de obra boa, gente inteligente, capacitada. Então, por que não fazer no Brasil? E esse foi o ideal dele quando montou a empresa e me convidou. Eu, por acaso, trabalhava numa empresa dessa que trazia de fora e aceitei exatamente por esse desafio, da gente ter uma empresa nacional que desse suporte para os clientes aqui a nível nacional e que, além de realmente fomentar o mercado nacional, desenvolvesse ele. Então, hoje, a gente pode dizer que realmente o mercado está bem suprido de equipamentos. A Albion é uma empresa bem conceituada hoje no mercado, são 12 anos nessa luta de produzir bons equipamentos. E não só isso, a gente entendeu que para esse tipo de equipamento, que como a gente estava explicando aqui, não é um equipamento tão simples e tão trivial como uma TV ou um computador que você liga na tomada e sai usando. A gente entendeu que precisa ter esse suporte, não só um suporte de manutenção, mas um suporte de aplicação. Ensinar as pessoas a operarem o equipamento, trabalhar muito nessa parte de operação. Hoje a gente tem dentro da empresa também uma iniciativa bem interessante que a gente chama de Academy, que é exatamente para treinar as pessoas a operarem bioreatores. Então qualquer um pode se inscrever, fazer o curso lá na empresa para operar esse tipo de equipamento, né? Seja da Albion ou não. Mas eu acho que hoje a gente se vê muito na obrigação, na missão de fomentar esse mercado de bons profissionais. Como eu disse, boa mão de obra e gente inteligente é o que a gente mais tem hoje. Talvez é o maior bem que o Brasil tem hoje. É um mercado em expansão, vai ter muita gente que vai estar precisando de boas pessoas ou pessoas boas nisso, né? Sem dúvida. Então é realmente uma ação muito legal. E esse processo, né, esses bioprocessos, enfim, o bioreator ele faz parte, eu imagino, dentro de uma indústria de biológicos, de uma linha de produção. Sim, exatamente. Né? E quando a gente está falando de um bioreator daqui ou de fora, seja o que for, ele pode dar um problema ou, enfim, Sem dúvida. ter algum... Eu não sei como é que funcionam os insumos que entram e saem, enfim, mas ele vai ter que ter ali uma manutenção, um serviço de tempos em tempos, e esse pacote de serviço estando aqui fica muito mais fácil, né? Sem dúvida, Babi. É um equipamento que, como eu gosto de dizer, tem que trabalhar 24/7. Trabalha o ano inteiro. E só assim eu acho que uma fábrica é sustentável, né? Se você... Claro. Uma fábrica fica parada metade do ano é porque realmente ela não está gerando lucro. E para realmente não parar, é um equipamento que precisa realmente de manutenção constante, precisa de reposição de peças. Então, por isso que eu acho que fica mais fácil estando aqui. É um equipamento que, sinceramente, ele não é trivial no sentido de a pessoa falar, olha, eu vou pegar aqui, eu mesmo vou montar, vou fazer literalmente uma gambiarra e vou conseguir produzir. Como eu falei, a gente está mexendo com um micro-organismo vivo. Então, qualquer coisa que a gente faça errado ali, a gente pode matar ele. Então, hoje eu vejo que o mais importante do que entregar um equipamento é a gente pensar em entregar esse conhecimento para o cliente, para ele poder produzir. Imagine alguém que está produzindo ali 5.000 litros de produto, tem um problema e perde tudo.
Então é importante que ela tenha esse suporte para saber como operar o equipamento e saber quando tem que fazer manutenção nele. Realmente não é uma coisa simples de se fazer. Mas a gente Não é aceitou muito simples. esse desafio. Não é simples, eu acho que eu vou me inscrever nesse curso, porque eu estou querendo manter vivo ali o meu fermento. Ah, Nem sim. isso eu estou dando conta, você pode imaginar, Mas aquele né? fermento de pão, É, o levain, é difícil, porque é como se tivesse mais um ser vivo em então, casa, né? Você tem que dar alimentação para ele todo dia, não pode esquecer, tem que dar então, comidinha para então, você ele. imagina, com filho, cachorro, papagaio, tá Então, é duro. mais um pet praticamente ele, né? Mas é uma boa experiência para a gente Sim. colocar nas escalas da vida, aí é uma boa Você experiência. começou também na pandemia a produzir pão ou não? Que todo mundo começou ali na Não, pandemia, ficar fazendo pão. esquece esse assunto, que isso não vai para frente. Mas deixa eu te falar, como que nós estamos nesse mercado hoje? Há 10 anos atrás, como é que a gente estava? O que você imagina para 20 anos? Conta para mim. Então, eu falo assim, Babi, se a gente voltasse no tempo, a gente encontraria um mundo de biológico, principalmente o biológico agrícola, muito diferente. Como eu disse, eu acho que naquela época a gente não tinha ainda bons equipamentos operando nas grandes indústrias. A gente não tinha grandes indústrias, isso é verdade. As indústrias químicas são gigantes, sim. Mas os gigantes hoje do biológico, naquela época, ainda estavam começando, engatinhando e tentando trilhar 10 anos atrás um caminho diferente de 20 anos atrás, quando realmente se produzia muito produto com baixa qualidade. E aí era realmente reescrever essa história junto com o agricultor, que no final das contas ele que decide isso. 10 anos atrás, o agricultor ele não queria usar biológico, ele desconfiava, e ele tinha razão para isso. Ele não tinha bons produtos, ele tinha poucos produtos também. Basicamente, o que se usava 10 anos atrás? Inoculante, Bradyrhizobio e Azospirillum. Ele não tinha realmente a variedade que se tem hoje. E hoje, a gente olhando para o mundo dos micro-organismos, que é muito extenso, a gente não conhece nem a ponta do iceberg. Se a gente falar, a gente está na ponta do iceberg, não, a gente nem explorou ela inteira. Se a gente olhar para o mercado hoje, a gente tem ali 10, 12 produtos biológicos com micro-organismos diferentes. Existem, assim, bilhares de micro-organismos que a gente poderia explorar. Então, imagino daqui a 20 anos a gente vai estar mais ou menos nisso. A gente vai ter explorado mais, explorado, quem sabe, uma nova fronteira que as pessoas hoje, dentro de laboratórios, com seus bioreatores pequenos ali, estão explorando, que é tentar encontrar moléculas que não são moléculas químicas, mas sim produzidas por micro-organismos para serem aplicadas na lavoura, que seria a nova geração de biológicos. De você não usar um micro-organismo e sim alguma molécula que ele sintetizou e faz algum controle biológico no campo. Então, acho que daqui a 20 anos a gente tem muita coisa que a gente vai se surpreender. Normalmente essas coisas são assim, né? A gente vê pela tecnologia hoje digital que a gente usa. Hoje caminha de uma maneira muito mais rápida do que há 10, 20 anos atrás, quando a gente apareceu o primeiro celular, depois apareceu a primeira tela touchscreen ali, os primeiros celulares, tudo. E hoje as coisas são muito mais rápidas. Nessa linha da ciência também elas não param. Hoje você me diz assim, desculpa a ignorância da pergunta, mas eu acho que é de muita gente aqui. Hoje a gente tem, por exemplo, dentro de um laboratório, um bioreator que produz uma, uma molécula biológica, enfim, algum serzinho ali, que Uhum, depois a gente consegue reproduzir isso num reator muito maior, um bioreator muito maior, em uhum. escala industrial. Hoje tem essa conexão rápida entre pesquisa e realmente o que a gente consegue colocar dentro do mercado comercial? Olha, o que eu vejo hoje, Babi, é que assim ainda existe uma lacuna grande até entre pesquisa e indústria. Ou seja, o que está sendo feito dentro da universidade, muitos professores, muitos doutores estão buscando realmente fazer essa conexão, sim. Mas ainda eu acho que é minoria. Eu acho que teria muito ainda que a universidade se aproximar da indústria. E do outro lado, a culpa é também igual. A indústria busca pouco esse acesso à universidade, onde poderia ter muito mais pesquisa do que uma indústria consegue manter dentro da empresa. Hoje, a gente vê isso realmente como a necessidade de ligar esses dois pontos. Dentro da Albion,
a gente tem um espaço onde a gente faz prestação de serviço exatamente para fazer pesquisa para clientes nossos, que podem buscar realmente o espaço que a gente tem de laboratório, com bioreatores de bancada, piloto e até industriais, para fazer esse escalonamento, desde a bancada até 5.000 litros. Mas ainda assim, como eu falo, a gente se vê numa missão muito maior do que só atender esses nossos clientes. Agora, esse ano a gente tem um evento que a gente vai fazer dentro da Albion, onde eu convidei 5 universidades que trabalham com bioprocesso. E essas 5 universidades, Babi, é incrível e até triste isso das universidades públicas hoje. Só uma delas tem bioreator para os alunos aprenderem a mexer. Imagina um engenheiro se formando nessa área sem conhecer o equipamento que, né, faz o processo dele. É como um agrônomo se formar sem ter conhecido um trator, sem ter conhecido um maquinário que vai ser do dia a dia dele. A gente está chamando essas universidades para conhecerem a nossa empresa, conhecerem equipamentos, e à tarde elas vão fazer uma apresentação para clientes nossos, exatamente para tentar fazer esse networking ali nesse evento, das indústrias conhecerem as universidades e vice-versa. Mas ainda assim é uma ação pontual que a gente está fazendo e a gente quer fazer todos os anos, mas poderia realmente construírem mais pontes entre universidade e indústria. Porque eu acho que realmente a universidade está sendo subusada em pesquisas para a sociedade e a indústria está se fechando muito do que ela poderia buscar talentos e realmente formas de pesquisa para avançar mais ainda nas tecnologias que eles querem colocar no mercado. E assim, é um ponto de atenção, né? Porque, na realidade, as empresas querem muito que os biológicos delas, obviamente, né? Uhum. Tenham outros tipos de desenvolvimento. Então, esse casamento precisa existir. Exatamente. Apesar das indústrias realmente investirem muito em pesquisas internas. Mas seria como ter um braço a mais também, né? Buscar em outros locais. Com certeza, né? Você tem ali pessoas que são neutras dentro do processo para fazer a coisa funcionar. Sempre interessante, né? A gente tem visto bastante trabalho da Embrapa nesse sentido, entre outras instituições e universidades, mas a Embrapa, que é uma instituição extremamente conhecida, a gente tem visto algumas parcerias boas aí, mas eu acredito também que devam existir mais, até não só por isso, mas também para fomentar melhores profissionais que vão depois para a indústria e que precisam dessa força. A universidade precisa dessa força também do segmento privado para que consiga desenvolver melhores profissionais, que consiga ter ali um bioreator dentro da universidade, que consiga fazer com que esses profissionais saiam melhor qualificados dentro do mercado, né? Sem dúvida. Acho que isso vale muito a atenção aí, porque é um mercado, conforme a gente disse, extremamente promissor, está aí, não vai voltar para trás, né? Nós trouxemos aqui outro dia um grande amigo também, querido, o Luiz Inácio Prochnol, e ele estava falando exatamente isso, desse casamento que precisa existir entre o que é industrial e o que é biológico, porque não é uma coisa só que faz a mágica dentro de um país tropical com tanta praga e tanta coisa que a gente passa, né? Além agora das intempéries de tempo e outros fatores que vão cada vez mais surgir e que o agricultor aí, como o nosso grande, eu falo todo o programa, o nosso grande herói aí, que é o cara que acorda de manhã para fazer a coisa funcionar, exatamente, vai ter que administrar, vai ter que, né, viver com isso. Então, é extremamente interessante que haja esse fomento. Sem dúvida. E acho que a pesquisa no Brasil, pública, realmente, ela tem que buscar outras opções do que simplesmente o fomento governamental. Buscar realmente essas parcerias para fomentar essa pesquisa, isso eu acho que é muito saudável para o Brasil como um todo. Com certeza, esses projetos todos, né, só tendem a crescer. É ganho para todo mundo. É ganho para o profissional, é ganho para a universidade e é ganho para a indústria também, né? Sim. Então, eu acho que não tem perda nenhuma nesse processo. Sem dúvida. É isso mesmo. Vlad, obrigada mais uma vez por tirar essas dúvidas, por explicar para a gente o que é bioreator. E a gente vai parando por aqui, mas eu vou te chamar para mais uma entrevista, porque a gente vai falar ainda de um assunto super legal, que é
tudo isso dentro da fazenda, né? Ok. Posso dar só mais um recadinho final antes de gente Claro! encerrar? É que aqui a gente conversou muito sobre essa questão de explicar, né, o que é o bioreator, o que é bioprocesso. E a gente tem, né, fora da Albion, eu comando um podcast, que está até aqui na minha camisa, né, para quem quiser seguir lá no Spotify. O Bioreator de 10, ele traz exatamente esse conceito da gente explicar para quem não entende nada de bioreator, de bioprocesso, esse mundo tão difícil, como você disse no começo, desmistificar isso para quem não entende. Então, não é difícil, né? Ele é específico, Ele né? é específico, exatamente. Conhecer um pouco mais. Mas ele atrai a curiosidade de muita gente. Então, lá a gente fala de biológicos agrícolas, tem um episódio que a gente falou de cerveja, porque, né, não é um bioprocesso também. A gente fala sobre várias curiosidades. Então, quem quiser, né, ouvir mais sobre isso, pode encontrar lá no nosso podcast. Tá certo. Eu vou começar a seguir vocês já. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado você, Babi. E a gente volta a falar. Bom, 3 horas da tarde, segunda-feira, não perca o saque, vem com a gente que só tem assunto bom.